a Deus, que maravilha estarmos aqui na presença do nosso Deus para exaltar e glorificar o teu santo nome. Convidando vocês mais uma vez, vamos tomar o nosso café com Jesus. Vamos agora tirar esse tempinho para falarmos com aquele que é o dono da vida, com aquele que é o dono da vitória, com aquele que tem nos orientado, tem nos ajudado. E a palavra de Deus aqui em Salmo 37, versículo 3 diz: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra, alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o caminho ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Gente, que maravilha. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Confiar é difícil. Nós, quando confiamos em alguém, é porque a gente acredita que aquela pessoa está do nosso lado. É porque a gente acredita que aquela pessoa inspira confiança, que aquela pessoa nos traz segurança. Isso a gente está falando de um amigo, de uma mãe, de um pai, de um irmão. Mas quando nós falamos do nosso Deus, é diferente, irmãos. Aleluia. É diferente, glória a Deus. Confia no Senhor. O Senhor me convida, a mim, a você, confiar nele e fazer o bem, fazer tudo aquilo que está diante das nossas possibilidades, que vem às nossas mãos, para que possamos fazer com integridade, com inteligência, com amor, tudo. Se formos cuidar da nossa casa, cuidar com zelo, com prazer, com amor. Se formos no nosso trabalho, dar o nosso melhor. Se for na obra do Senhor, principalmente, dar o nosso melhor. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quem confia no Senhor e faz o bem, vai habitar na terra e alimentar-se da verdade. Quando nós confiamos em Deus, quando nós fazemos o bem, quando nós andamos com integridade, testemunhando o amor de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, nós habitamos a terra em segurança. E aí a terra nos dá a possibilidade de alimentar-se da verdade, porque a verdade, a palavra de Deus diz que a verdade ela nos libertará. Glória a Deus, quando nós agimos com integridade, com verdade, com sinceridade diante de Deus e dos homens, nós nos tornamos livres, deixamos de ser escravos do próximo, deixamos de ser escravos do pecado, nos tornamos livres. E quem nos deu essa liberdade, irmãos? Quem foi que nos deu essa liberdade? Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, por mim e por ti, nos dando liberdade de estarmos na sua presença, de servirmos a Ele. Mas para que o homem ande nessa verdade, tenha essa liberdade e que faça o bem e alimente-se dessa verdade, habitando aqui na terra, diante que todo momento a gente está pecando. Só de falarmos que não pecamos, já estamos pecando. Não é fácil. Mas quando nós tomamos essa decisão de fazer o bem, confiar no Senhor, nós vamos habitar na terra e alimentar-nos da verdade. E qual que é a verdade? A palavra de Deus. A verdade é a sua vida íntegra em tudo que você for fazer. E depois disso, a palavra de Deus ainda fala: agrada-se do Senhor. Agrada a Deus. Aleluia. A gente não tenta agradar o melhor amigo. Aleluia. Não tentamos agradar os nossos filhos. Vivemos em função de querer agradar ao outro.
mas tenhamos essa mesma convicção, aleluia, de agradarmos ao nosso Deus em primeiro lugar, fazer dele a nossa primícia, com a nossa vida, com o nosso culto, com a leitura da palavra, com a oração, com a dedicação, com a verdade, com o amor, com a integridade, com a sinceridade, aleluia. E depois, se nós agradarmos do Senhor, aleluia, Ele satisfará no presente, Ele satisfará no futuro os desejos no plural do seu coração, aleluia. Então, irmãos, primeiro nós precisamos agradar a Deus e depois Ele cumprirá o que deseja no nosso coração. Independente do que seja, Ele fará. Mas faça ao Senhor em primeiro lugar. Coloque Ele em tudo. Tudo que você for fazer, pergunte para Ele se é isso que Ele quer da sua vida. Mesmo que você ache que vai ser bom para você, talvez não seja aquilo que Deus preparou para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Confia nele e o mais Ele fará. Então confia no Senhor. Confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós nos colocamos e falamos, Senhor, eis-me aqui, faz aquilo que tu queres da minha vida, da minha família, dos meus filhos. E o Senhor vai fazer nas nossas vidas. É só confiarmos nele, é só dedicarmos. Faz a obra, faz aquilo que vem à tua mão com amor, com alegria, com prazer, com dedicação. E o mais o Senhor fará por ti. Tudo aquilo que você realmente precisa, o Senhor fará na sua vida. Então, nesta manhã, tenhamos a consciência que nós temos que agradar ao nosso Deus. Alimentarmos da verdade. E aí Ele fará o desejo do nosso coração. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe, que você realmente consiga que nós consigamos essa intimidade com o nosso Deus a ponto de dizer, estou agradando ao Senhor e Ele vai fazer o desejo do meu coração. Não é fácil, mas faz a tua parte e o mais Ele fará. E você tem andado na verdade? E você tem se alimentado dela? E você tem entregado realmente o teu caminho ao Senhor? Ou você está em cima do muro? Será que vou? Será que fico? Pense e comente. Deus abençoe.